Olá pessoal, eu sou Isaura Ximenes e hoje a gente vai falar sobre o processo de colonização do Piauí. Bem, o processo de colonização do Piauí foi feito posteriormente a todo o Nordeste, foi o último estado a ser colonizado. E para a gente falar um pouco sobre esse processo, eu vou voltar um pouco sobre a questão da colonização do Brasil. Portugal só passou a colonizar o Brasil depois de 30 anos de exploração, sem nenhum objetivo de colonização. Esse objetivo ele só foi traçado após esses 30 anos porque holandeses, espanhóis, ingleses estavam invadindo as terras, então eles começaram a pensar em algum processo que deixassem pessoas aqui tomando de conta dessas terras. E aí que eles vão ter a ideia de dividir o país em 12 pedaços, que seriam as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias elas foram dadas para 15 pessoas, e elas, obviamente, nem todas tiveram êxito, porque tinham pouco acesso à coroa, não tinham muito auxílio, então apenas as que deu certo foi justamente as capitanias que ficaram na parte litorânea ali do Nordeste, que foi a de São Vicente, foi a primeira que teve êxito, Bahia e Pernambuco, posteriormente. Aqui no Piauí, quem ficou responsável por essa terra que hoje é o Piauí foi o Antônio Carlos de Barros, só que ele nunca chegou a colonizar o Piauí. O Piauí ele servia mais como acesso de passagem entre os estados, porque aqui no Piauí a gente faz fronteira com 5 estados. A gente faz fronteira com o Ceará, com o Maranhão, com Tocantins e Pernambuco, fora a nossa parte litorânea. Então aqui sempre foi um lugar de passagem quando esses estados eles queriam ter acesso uns aos outros. Os holandeses chegaram aqui no Nordeste e desenvolveram todo um processo de plantação de açúcar, mas os holandeses eles foram expulsos. Eles ocupavam em 1645 foi feita a expulsão dos holandeses. Eles ocupavam essas partes que eram do Nordeste, do Rio Grande do Norte, do Ceará e do Maranhão. A ideia de colonização, na verdade, existem 2 teorias de colonização aqui no Piauí, que havia sido feito do litoral ao centro do Piauí ou da parte do sul do Piauí até o litoral. Quem defende essa teoria que teria sido colonizada a partir do litoral, um dos defensores, na verdade, é o padre Cláudio de Mello. Ele diz que Nicolau de Rezende, ele já havia, sim, tido contato aqui na nossa parte litorânea, tinha tido contato com os índios Tremembés e aqui tinha se fixado. Mas, assim, de fato, o que a gente tem de certeza, que também é defendido pelo Odilon Nunes, que foi feito o processo de colonização a partir do sul do estado até o litoral, e que Domingos Jorge Velho tinha sido seu precursor, é que a gente tem certeza que as primeiras Seis Marias, que vai ser o processo de doação de terras, que vai ser posterior a essas capitanias hereditárias, que as primeiras Seis Marias foram feitas aqui a partir do Vale do Gurgué. Bem, para você entender o processo de colonização do Piauí, você tem que entender um pouco dos rios, um pouco dessa parte dos rios. Aqui vai se fixar, vai se criar currais. Então, quem vai colonizar o Piauí vai ser os sertanistas. Quem são esses sertanistas? Esses sertanistas nada mais são do que os bandeirantes. Quem eram os bandeirantes? Os bandeirantes, eles adentravam todo o país, descobrindo terras, minérios, explorando os índios, invadindo invadindo os quilombos, a mando dos senhores. Então eles são conhecidos justamente por essa característica, mas eles são sertanejos. Então eles vão colonizar o Piauí a partir da criação de gado. E essa criação de gado ela se dá ao redor dos rios, justamente para poder manter esse gado, ter água e também os pastos. Então a gente tem que entender o percurso dos rios aqui que vão ser colonizados. Então a gente já tem de fato que as primeiras Seis Marias elas vão estar ali pelo Vale do Gurgué, que é o rio que nasce no sul do Piauí, em 1676, e também ele faz fronteira, ele é fluente do rio Paraim, do rio Paraim. Que vai ser futuramente também, que depois vai ter concessão com o Vale do Piauí, que é o rio Piauí que vai dar nome ao estado. Depois a gente vai falar um pouco sobre a origem do nome do estado,
que vai ser Canidé. Canidé só vai ter seus primeiros currais 8 anos depois dessa primeira sesmaria, que vai ser em 1685. Domingos Afonso Mafrense, ele vai vir posteriormente a Domingos Jorge Velho, que ele também vai ter muitas terras, ele vai receber ele vai ter vários currais, ele vai vir juntamente com seu irmão e com um filho da Casa da Torre, que é o Francisco Dias Dávila, que vai vir amando da Casa da Torre na Bahia. O Francisco Dias Siqueiras, ele vai conseguir aldear vários índios, como os Ananãs, os Guacupés, os Aroás, que são conhecidos por serem guerreiros, fortes guerreiros, que vai ser uma força que vai se auxiliar de Domingos Jorge Velho após a invasão dele no Quilombo dos Palmares, os Tabajaras, que vai ser ali próximo de Valência, que vai ser também um grande curral, dos primeiros currais a ser feito aqui no Piauí. Bem, Domingos Jorge Velho, como eu já havia falado, ele vai enfrentar, ele é um sertanista que ele invade quilombos, a mando dos senhores, e vai ter um grande quilombo, né, por essa época, que vai ser o Quilombo dos Palmares. Esses quilombos, eles vão se formar após a invasão, após a expulsão dos holandeses. Nesse momento de conflito, os escravos, eles vão aproveitar para escapar, e esses escravos, eles acabaram formando quilombos, que são verdadeiras civilizações à parte. Então, o maior desses quilombos vai ser o Quilombo dos Palmares, que ele vai ser formado que hoje é Alagoas, na Serra da Barriga, e ele vai ter cerca de 30 mil habitantes. Então, ele vai ser um risco para essas populações que vivem próximas. Então, os donos de terras, os grandes fazendeiros, eles da Bahia de Pernambuco, eles temiam muito esse povoado que seria os Palmares. Então vai ser feito várias expedições, cerca de 20 e poucas expedições para poder destruir os Palmares. Só que não vai ter sucesso, porque eles vão conseguir resistir todas essas expedições até que Domingos Jorge Velho vai ser chamado. Então ele vai com cerca de 80 malucos. Malucos é o mestiço, é o índio, o mestiço entre o índio e o homem branco. É o que eles chamavam de malucos. E também ele vai com mais de 1.300 índios como reforço. Então esses índios, eles eram dominados aqui no Piauí. Aqui no Piauí tinha vários índios, assim que foi feita a colonização, porque à medida em que iam colonizando a parte litorânea do Nordeste, esses índios, eles iam se refugiando a terra adentro. E aqui no Piauí tinha vários índios. E aqui a gente tem que entender que esses índios, eles não eram um índio de uma tribo só, eles tinham várias tribos. E vez ou outras eles se desentendiam. E quando eles se desentendiam, às vezes o homem branco se aproveitava disso para poder unir forças contra outros índios, e assim sucessivamente. Às vezes esses índios também resistiam. Eu vou falar sobre a história também de uma revolta, que vai ficar para o próximo vídeo, que teve aqui no Maranhão e Piauí. Então esses índios às vezes se juntavam ora contra o homem branco e ora contra os próprios índios. Então, como eu já falo, teve um grande aldeamento desses índios. Esses índios foram usados como reforço também para poder desestabilizar o Palmares. Então também teve reforço da Bahia, de Pernambuco. Essa luta durou cerca de 3 anos, até a morte do Zumbi, que era o líder, o Zumbi dos Palmares, que foi em 1695, sua cabeça foi exposta e tarará. Em 1710, o Palmares já tinha sido totalmente desfeito. Outro grande curral também, que era aqui também feito no Piauí, que teve grande que foi bem sucedido, foi Cabrobró, que era de Domingos Mafrense, no Riacho da Mocha, que posteriormente virou Oeiras. Domingos Mafrense, ele fundou essa Oeiras, que foi o padre que construiu a primeira capela, que estava aqui presente, foi o padre Miguel de Carvalho, em 1695. A gente vai falar um pouco sobre isso quando a gente estiver falando sobre a criação das cidades no Piauí. Então, esse é um resumo bem resumido mesmo sobre como foi esse processo. É importante vocês perceberem que o processo de colonização no Piauí se deu substancialmente pela dizimação dos índios. Então, à medida que os currais iam crescendo, à medida
que é isso que a pecuária a criação de gado, à medida que ele foi se estendendo, foi desmatando, foi para poder ter esse na criação de gado, foi destruindo tudo que estava ao seu redor. Então, à medida em que iam criando os currais, os índios, ou eles tinham que sair por vontade própria, ou eles acabavam sendo dizimados e mortos, expulsos, feitos escravos. Bem, a escravização dos índios ela não era legal, porque ela não dava lucro para a coroa. Não é pelo simples fato dos índios serem puros e que a igreja usou isso como desculpa. A exploração da mão de obra do índio como mão escrava não era aceita pela coroa porque era muito mais lucrativo eles venderem a mão de obra negra que eles exportavam da África. Entendido? Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e que vocês vejam no próximo vídeo. Eu vou falar sobre uma revolta nativista, sobre um índio em especial que organizou toda uma revolta contra os portugueses invasores.